do esposo da cooperadora Neuza Ferreira, né, irmãos? Nós veio aqui com a moto dele, que a nossa moto estava quebrada. Aí nós veio aqui com a moto dele e nós gravamos um vídeo daqui, mostrando um pedacinho de Caconde, né, que tá lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Louvado seja Deus. Nós veio aqui também para conversar um pouquinho com algumas pessoas, né? E nós já veio aqui aproveitar o intuito de gravar um vídeo também, aqui em cima no morro, né? Louvado seja Deus. Porque a Bíblia manda ir por todo o mundo, né? Ou seja, os 4 cantos da terra, e pregar o evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for salvo será batizado. Quem não crê será condenado. Irmão, a gente olha assim a carência, né, de missionários. Foi aonde Jesus disse assim, ó, rogar ao Pai da seara, né? Para enviar cefeiro à seara. Porque grande é a seara e poucos são os cefeiros. É verdade, meus irmãos, poucos são cefeiros. Você sai, não só aqui, em vários lugares você sai. É muito difícil você encontrar alguém evangelizando. Isso em todos os lugares, né, irmãos? E se a gente for analisar quantos missionários, quantos pastores, evangelistas existe, né? Mas quantos estão saindo fazendo a obra? Né, irmãos? São a maioria, bem pouquinho. É uma obra espinhosa, é a obra missionária. Mas é uma obra tão linda, tão maravilhosa de fazer. É aonde, irmão, onde nós adquirimos sofrimento. E o sofrimento traz amor pelas almas, pela obra, né? Aleluia. Aonde quando nós sofremos, irmão, nós sabemos dar valor às almas, sabemos dar valor à obra missionária. A obra missionária é uma das obras mais espinhosas que tem, meus irmãos. É uma das obras mais espinhosas. Obra que você sai ao campo, né? E você encontra vários tipos de mente pensante, né? Vários tipos de pessoas, vários tipos de pensamentos, né? E muitas vezes o nosso pensamento é um só, o nosso foco é um só. É falar de Jesus, é ganhar as almas para Jesus, né, irmão? Preparar a noiva do Cordeiro para o dia do encontro com o Senhor. Não só nós ser salvos, mas também as vidas, as almas. Então é uma obra muito linda, irmão. É a obra evangelista, a obra missionária. É uma obra espinhosa, né? Porque o adversário luta muito. Principalmente quando você viaja de carro ou moto, né? Ou vice-versa, ou até mesmo de ônibus, né? O adversário, ele luta, ele coloca impedimento. Eu lembro que eu fazia uma campanha lá em Santa Amaro, né? Lá pro lado do Jogadeiro, do Capão Redondo, irmãos. E da onde nós saía para lá era contramão. Se fosse de ônibus, tinha que pegar 4 ônibus, porque era contramão. Aí nós tocava de ir a pé. Dava 4 horas a pé. Aí o primeiro dia nós foi a pé. O primeiro domingo, era 7 domingo. Aí o primeiro domingo nós foi a pé. Aí o segundo domingo diante, Deus preparou o esposo da irmã que levava nós de carro, né? E toda vez que ele pegava, levava nós, irmão, acontecia algo. Quebrava o cabo de aço do acelerador. Eu nunca vi isso acontecer. Furava pneu. Cada domingo acontecia algo. Louvado seja Deus. E nós fez aquela obra. Então o adversário, ele luta muito. É que essa obra missionária, né? É uma obra, né, irmão, que cada dia mais, quanto mais cada lugar, né, cada país, cada lugar tem que ter uma unção diferenciada, né? Nós temos que estar preparados para tudo, né, irmãos? Tanto pregar na praça, ali na Praça da Sé, ali em São Paulo, ali nós já pregou ali, nós ia para o monte, né? Muitos irmãos nós orávamos no monte. Tinha irmão que acabava de sair do monte e já ia direto ali para a Praça da Sé. Aquele trabalho de evangelismo ali na Praça da Sé, aquilo ali tem mais de ano, aquilo ali tem mais de 40 anos. Aquele trabalho ali que os irmãos pregam ali, aquilo ali não é de agora não, irmão. Aquilo ali já vem de anos em anos, aquele trabalho ali. Até eu também já fui ali. Teve irmão que também orava com nós, acho que eu fui ali uma vez, se eu não me falha a memória. Né, nós ia também para Vila Mariana, né, irmão? Ia lá para Vila Mariana, evangelizar a Vila Mariana. Santa Amaro ali quase tudo, Parque da Cerejeira, Jardim Menininha, Jardim Ângela, Vila Calor, Horizonte Azul, Jacira. Tem uma favelona bem grande ali no Horizonte Azul. Nós evangelizamos muito ali, muitos lugares. Nós entrávamos mais ou menos umas 9 horas da manhã dentro daquelas favelas e saía dali umas 4h30. Também nós ia de barraco em barraco, batia palmas. Ó, que é a oração.
Aí eu já tinha combinado com as irmãs, nós saímos uns 12 pessoas, irmão. Aí eu já tinha combinado com as irmãs, ó, o barraco que nós entrar, que tiver sujo, se precisar de alguma coisa, os irmãos já pegam a vassoura, cada um pega uma coisa, cada um faz uma coisa. Vamos fazer a obra completa. Irmão, que maravilha poder fazer a obra de Deus. Não existe coisa mais linda do que fazer a obra de Deus e sofrer pela obra de Deus. Nunca devemos padecer, irmão, como um malfeitor, como se temete em coisas alheias. Não, isso nós não podemos padecer por isso não. Agora, se padecer como homem, como mulher de Deus, a Bíblia diz que nesta causa dá glória a Deus. Nisso dá glória a Deus, porque isso é agradável ao Senhor. Porque o vaso ele tem que ser lapidado, irmão, ele tem que ser lapidado, né? Cada etapa, a cada dia nós precisamos de uma lapidação para nós fazer essa obra. Essa obra tão carente, tão maravilhosa, irmãos. Louvado seja Deus. Eu lembro quando eu cheguei lá no Ceará, né? Eu fui orar por uma jovem, irmão. Eu passei num quarteirão lá, eles falam quarteirão, né? Eu passei no quarteirão e eu vi uma risada muito assim, uma risada diabólica que eu falei, essa pessoa está oprimida. Aí no outro dia saí procurando onde estava essa pessoa estava dentro de uma jaula. Sabe o que é jaula? A pessoa fazia uma jaula no fundo do quintal e a pessoa ficar ali dentro daquela jaula, irmão, presa, como se fosse uma cadeia. E era legiões, irmão, legiões e legiões. Aí eu orei por aquela pessoa. E quando eu andava nas ruas de Fortaleza, irmão, não encontrava ninguém. E eu falei para Deus, Deus, uma das obras que eu mais vou orar quando eu voltar para São Paulo vai ser em favor do Senhor levantar missionário para a obra. Bem que Jesus falou, a seara é grande, poucos são os cefeiros, poucos são os pelicadores, poucos são os que querem sofrer. Né? Poucos são os que querem sofrer, né, irmãos? Muitas vezes deixar o conforto da família, né? Como o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandar. Abraão não sabia para onde ele ia. Se ele estava indo para um lugar de bênção, se ele estava indo para um lugar de luta, se ele estava indo para um lugar de batalha. Mas ele estava na ordenança do Senhor. O Senhor dizia, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandar. Então muitas vezes, irmão, nós que fazemos a obra missionária, né, o próprio Jesus, ele mandou ir de pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, de graça dá, de graça recebeste. Porque quando a pessoa vai para a igreja, praticamente aquelas pessoas já estão libertas. Por mais que a pessoa caia quando a gente ora, mas aquelas pessoas, irmão, na verdade já estão ficando libertas. As pessoas oprimidas de verdade, aquela pessoa que muitas vezes tem pessoas que se arrumam para ir para a igreja, né, e chega na hora não consegue ir. Uma vez eu encontrei uma colega de uma irmã que vai lá na igreja em Oswaldo Cruz, e ela chorava que nem criança, pastor, né, a ovelha Luísa, ela vai lá na tua igreja, ela falou da tua igreja, mas eu me arrumo para ir, pastor, quando chega na hora eu não consigo. E aquela mulher chorava, irmão. Ela dizia que ela se arrumava e na hora H de ir para a igreja ela não conseguia. Então nós vemos que tantas pessoas muitas vezes em situações assim. As pessoas se arrumam, mas chega na hora de ir para a igreja não consegue, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então nós vemos, irmão, a necessidade muitas vezes de nós correr atrás das almas, de nós correr atrás das vidas. Você entendeu, irmãos? As vidas são carentes, as vidas são necessitadas. São milhares e milhares de vidas, milhares de almas que precisam, irmão, de ouvir a palavra de Deus, que precisam ouvir o evangelho. Louvado seja Deus. E nós vemos muitas vezes, né, irmão, nós nos conforto, muitos deitados numa rede, até cantando o hino 115, que quer trabalhar para o Senhor, balançando na rede para lá e para cá, enquanto as almas, as vidas estão perecendo, e as pessoas não saem atrás das vidas das almas, meus irmãos. Aí muitas vezes os poucos cefeiros, pelicadores que saem, muitas vezes enfrenta lutas, batalhas, guerras. Bom, Jota? Enfrenta lutas, batalhas, guerra, enquanto muitos estão em área de conforto, né? E muitas vidas perecendo. Porque imagina, meus irmãos, se todos evangélicos, se todos saíssem
falando do amor de Deus. Se todos saíssem evangelizando, falando da palavra de Deus, o mundo seria outro, irmãos. As vidas seriam outras, né? E muitas pessoas não querem pagar o preço, não querem subir os morros, descer os morros, atrás das vidas, atrás das almas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Deus deu as ferramentas, os dons, né, irmão? Que são as ferramentas para nós trabalhar na seara do Senhor. Para nós trabalhar na seara do Senhor. E muitos não querem. Muitos não querem pagar o preço atrás das vidas, atrás das almas. Louvado seja Deus. Enquanto as vidas, enquanto as almas são carentes, irmãos, que precisa de uma palavra amiga, de uma palavra vindo do coração de Deus. Porque a palavra do coração de Deus, ela conforta o abatido. Eu lembro uma certa vez eu estava vindo aqui para Caconde, né, irmãos? E ali, quando eu parei no pedágio, eu estava conversando com a senhora, falando de Jesus. Ela começou a chorar, né? Ela contando que ela tinha passado por algo muito, muito forte. Ela perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu pessoa da família. E ela entrou numa depressão que ela não estava conseguindo nem trabalhar. E aquela palavra que eu falei para ela, Jesus te ama, parece que foi a salvação para ela, irmão. Encheu o coração dela de ânimo, de força. Você vê, ela estava tão carente, tão necessitada, só apenas essa palavra, Jesus te ama, ela ficou tão feliz. Era tudo que ela estava precisando naquele momento de ouvir. Ela chorava, irmão, ali, sabe? Então a gente vê, irmão, a necessidade de nós falar de Jesus. Todavia, irmão, quando eu venho para cá, quando eu vou embora para Oswaldo Cruz, todos os pedágios que eu passo, só se eu esquecer, mas todos que eu passo eu falo de Jesus. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Cabe a nós falar de Jesus para as vidas, para as almas. Louvado seja Deus, porque nós não podemos se calar. Nós não podemos se calar, meus irmãos. Nós temos que falar de Jesus. Enquanto é dia, enquanto é dia. Louvado seja Deus. E eu e você devemos falar de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Rapaz, parou com o carro ali, vou ver se ele vai querer sair. Louvado seja Deus. Você vai querer sair? Você ia encostar pra lá? Pode deixar aqui mesmo, não tem problema não. Eu vou sair agora mesmo, não tem problema não. Tá bom. Falou. Vocês entenderam? Então vale nós falar de Jesus para as vidas, para as almas. Quantas vidas carentes, quantas almas necessitadas, irmãos. Muitas vezes eu e você, né? Recebemos algo de Deus tão maravilhoso para nós poder compartilhar com as pessoas que estão em sofrimento. E muitas vezes nós não falamos de Jesus, nós se calamos, né? Muitos falam, eu não sei pregar, eu não sei falar, é simples. É só abrir a boca e dizer que Jesus é o libertador de Israel, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e veio para a salvação das vidas, das almas. E cabe eu e você falar de Jesus, cabe nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmão, é lindo quando o homem, quando a mulher se propõe a falar de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para libertar o homem, irmão. Mesmo que no momento que a Bíblia fala sobre o semeador que saiu semear, né, a semente. E algumas partes da semente, a Bíblia diz que alguns caiu em boa terra. Outros caiu entre pedregais, né? E outros caiu entre espinho. Os que caiu entre espinho, chegando o tempo, né, os espinhos, né, sufocou. Aquela semente, ela não cresceu. Outra que caiu em boa terra, ela deu semente e deu fruto. Então, muitas vezes, irmão, nós evangelizamos, nós pregamos. De início, muitas vezes, a pessoa pode não dar crédito, só que depois, aquilo vai... Quando a gente acaba de pregar, a gente fala, irmão, que o Espírito Santo continua falando melhor em cada coração. É que nem uma vaca, um boi, quando eles comem. Você pode ver, eles comem de noite, né? Eles vão comendo de dia.
quando chega a noite que eles vão remoer o que eles comeu. Você pode ver à noite que eles vão remoer. E muitas vezes assim é a palavra, aquilo que você falou, começa a trabalhar dentro da pessoa, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa começa a pensar naquilo que você falou para ele, para ela, e aonde o Espírito de Deus, pelo poder da palavra, começa a trabalhar no coração do homem e da mulher. Porque é o Espírito de Deus realmente que convence o homem e a mulher. Mas para o Espírito de Deus convencer o homem e a mulher, tem que ter a pregação da palavra. Porque Deus ele age, Deus ele trabalha pela palavra, pelo intermédio da palavra. E tudo que Deus vai fazer, Deus faz pelo intermédio da palavra. Deus diz, haja isso, haja aquilo, tudo foi pela palavra. E muitas vezes eu e você tem essa palavra de Deus e nós não levamos as vidas, nós não levamos até a pessoa, nós colocamos impedimento, né? Porque o adversário luta com todos nós, irmãos. Muitas vezes ocupação, como Marta, né? Marta estava tão ocupada, né? Tão fandingada com tanta coisa. E Jesus disse para ela, uma só era necessária. Era necessária ela escolher a boa parte, como Maria escolheu, irmãos. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu estar no pé de Jesus. Maria escolheu estar adorando Jesus, irmãos. Louvado seja Deus. Então, muitas vezes, cabe eu e você falar de Jesus para as vidas. Louvado seja Deus. E é lindo, irmão, é lindo quando o homem e a mulher se propõem a falar de Deus. É uma coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmão, que maravilha, né? Que maravilha, que privilégio nós podemos falar de Jesus. Falar de Jesus, as vidas, as almas, né? A maior alegria minha é essa, irmão, é fazer a obra do Senhor. Este é meu sonho. Eu oro dia e noite, irmão, para fazer esta obra. Esse é o meu chamado missionário. Eu nunca quis ser pastor. Não, Deus escolheu eu, mas eu nunca quis, na verdade. O negócio é só viajar. Mas Deus chamou, né, irmão? A gente não pode negar o chamado de Deus, né? Porque nós temos que fazer todos os papéis na igreja. Ser porteiro, ser diácono, ser presbítero, ser cooperador, ser obreiro. Louvado seja Deus. Nós temos que fazer todos os papéis na igreja. Tudo isso cabe a nós. A lutar pela obra do Senhor. Quando nós lutamos pela obra do Senhor, o Senhor luta por nós, irmão. E todos nós teremos uma recompensa. A Bíblia diz que sairão gemendo, chorando, mas trazerão consigo os molhos de felicidade. E a Bíblia diz, bem-aventurados os pés que anuncia boas novas aos contritos de coração. Bem-aventurado, irmãos, os que anunciam boas novas. Louvado seja Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo, meus irmãos. Deus, ele é poderoso. Bendito seja o Cordeiro. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né? Saia entregando folhete aí perto da tua casa, aí nas ruas da tua casa, para que Deus possa derramar os dons na tua vida. Quando você sai fazer a obra, é onde Deus dá os dons, porque a obra missionária, ela precisa dos dons de cura, dons de maravilha. Então, tudo está nas tuas mãos muitas vezes, irmão, sabia? O Senhor, usando Paulo, falou para Timóteo, né? Desperta o dom que é em ti. O Senhor estava usando Timóteo, né? Usando Paulo para dizer para Timóteo despertar. Porque se você se despertar, Deus vai colocar os dons nas tuas mãos. Porque você vai precisar. Louvado seja Deus, mas tudo vai caber a você. Aleluia, querer pagar preço pela obra do Senhor. A querer lutar pela obra do Senhor. Louvado seja Deus. E se você fizer isso, tudo Deus fará por você. Porque Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Aleluias. E quando a gente se propõe, irmão, lutar pela obra do Senhor, o Senhor se propõe lutar por nós também. Ainda que seja espinhoso, ainda que muitas vezes temos que chorar, gemer, mas o Senhor é Deus que nos dá vitória. O Senhor é Deus que... Porque as maiores revelações que eu estava falando ontem, irmão, elas foram dadas no meio de tribulação, no meio de lutas, no meio de batalhas, de guerra travadas.
Louvado seja Deus. Então, muitas vezes, né, irmão, para Deus revelar algo misterioso, é necessário Ele provar o vaso, para o vaso acreditar nos mistérios. Senão nós duvidamos dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus é profundo, irmão. É glorioso. Aleluia. A Bíblia diz que a obra que o Senhor começou, o Senhor aperfeiçoará. A obra que o Senhor começou, o Senhor aperfeiçoará. Lindo é, irmãos, quando o homem e a mulher se propõem a deixar Deus tomar sua boca. Como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías poderia dizer, não, Senhor, manda fulano, manda Bertano. Ele mesmo fortifica dizendo, Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor perguntava, quem de ir por nós, quem quer sofrer? E Isaías se fortifica dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor agora então envia Isaías. Que seja você um Isaías da vida, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que seja você um Isaías para cumprir o ide do Senhor. Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Bendito seja o Cordeiro. Irmãos, vamos fazer uma palavra de oração. Vamos orar, apresentar toda essa multidão, apresentar todas essas vidas nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós colocamos na Tua presença como pó, terra cinza, como miserável e pecador, pedindo a bênção, a virtude celestial. Senhor, queremos orar por toda esta multidão, por todas essas vidas, por todas essas famílias, meu Pai, quantas vidas carentes, quantas vidas necessitadas. Queremos colocar todos nas Tuas mãos, Senhor. Trabalha poderosamente, Oribicrama, Alabasterianda, Alabaias. Ó Deus poderoso, ó Deus santo, Deus de mistério, Deus de poder, Deus de maravilha, trabalha poderosamente. Senhor, toma toda essa população nas Tuas mãos, repreenda as obras das trevas, repreenda as obras do diabo, repreenda as bruxarias, feitiçaria, toda casca, toda corromasca de demônio, toda a legião das trevas, alabassuri bicrama, alabas, ori bicrama, alabasterianda, alabastérbias. Trabalha poderosamente, ó Deus, com sinais, com prodígio, com maravilha, com autoridade, com unção, com virtude, ó Deus. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus, trabalha nesta tarde, meu Pai, trabalha com sinais, com prodígio, com maravilhas, meu Deus, toma toda esta multidão nas Tuas mãos. Salva, liberta, repreenda a opressão maligna, a opressão diabólica, a opressão satânica. Ó Espírito Santo, aparato divino, trabalha sobre essas vidas de uma tal maneira, de uma tal forma, meu Deus, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Hoje, dia 16 de março de 2025, 16 de março de 2025, ó Deus, trabalha com sinais, com prodígio, com maravilha, com autoridade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Oribicrama, Alabaias, Orianda, Lamassuribikrama, Alabaias, ó Deus poderoso, ó Deus santo, Deus de mistério, opera sinais, opera prodígio, opera maravilha, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês, fica todos na paz do Senhor Jesus, que Deus derrama chuvas de bênção, de vitória na vida de vocês, meus irmãos. Vocês são uma bênção na minha vida, que a comunhão do Pai, que as consolações do Espírito esteja no coração de cada um de vocês, e que todos possam dizer amém.